Certo, então vamos falar um pouquinho sobre interpolação polinomial. A primeira coisa que eu vou fazer é definir o que é o polinômio interpolador de uma lista de pontos no plano. Depois a gente pode até generalizar um pouquinho, estudar superfícies interpoladoras, mas isso fica para um outro momento. Então vamos começar com a definição. O polinômio interpolador de uma lista de n mais 1 pontos no plano deixa eu escrever os pontos aqui. x0, y0, daí x1, y1 até xn, yn. Então aqui a gente tem n mais 1 pontos no plano, tá bom? No R2. Então o polinômio interpolador desta lista de n mais 1 pontos é um polinômio p de x de grau no máximo n. Aí quem que é esse n aqui? É o número de pontos menos 1, tá bom? Então vou escrever isso aqui. O número de pontos menos 1. Para vocês não esquecerem. Aí ele satisfaz, né, uma propriedade adicional que é a seguinte. Então, é um polinômio p de x de grau no máximo n, cujo gráfico passa por cada um dos pontos dessa lista. Dos pontos da lista acima. Ou seja, é um polinômio do tipo, vou escrever agora uma equação. P de x igual a 0 mais a1x mais até akxk, onde k é menor ou igual que n. De novo, n aqui é o número de pontos menos 1. Então, esse polinômio ele tem grau no máximo n. Tá bom? Por isso que eu coloquei um kzinho aqui e esta restrição sobre k. Então, é um polinômio desse tipo, tal que p de x0 é igual a y0, p de x1 é igual a y1 e p de xn é igual a yn. Ser um polinômio de grau no máximo n é ter uma equação desse tipo. O gráfico desse polinômio passar por cada um desses pontos aqui significa que quando eu calculo o polinômio nas coordenadas x, eu obtenho as coordenadas y correspondentes. Então, p de x0 tem que dar y0, p de x1 tem que dar y1 e assim por diante. Tá bom? Isso é o que significa o gráfico do polinômio passar por cada um dos pontos naquela lista. Agora vamos ver um exemplo. Então, isso aqui é a definição de um polinômio interpolador. Exemplo. Então, mostre que p de x igual a 1 mais 2x é o polinômio interpolador da seguinte lista de pontos. Então, vou colocar, vamos lá, 3, 2, 5 e, vamos ver, 3, acho que 10. Não, 3, 7. Senão dá errado. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Solução. Primeiro a gente precisa descobrir qual é o grau desse polinômio. Né? É um polinômio de grau 1, tá bom? Então, grau de p de x
é 1. Para ser o polinômio interpolador, o grau desse polinômio, tem que ser menor ou igual o número de pontos menos 1. E olha só, eu tenho 3 pontos, o número de pontos menos 1 é 2. E 1, de fato, é menor ou igual que 2. Isso aqui é o número de pontos menos 1. Tudo bem? Então, esta parte está ok. Agora a gente precisa saber se o gráfico deste polinômio de grau 1 passa por cada um desses pontos aqui no plano. Para que isso aconteça, a gente precisa fazer a seguinte verificação. Quanto que é P de 1? Bom, a gente tem a equação do polinômio P, então vamos calcular P de 1. É 1 mais 2 vezes 1, que é igual a 3. E olha só, calculei o valor do polinômio aqui e deu exatamente o que está aqui. Calculei o valor do polinômio na primeira coordenada x e o resultado foi a primeira coordenada y. Então, beleza. Vamos calcular o polinômio agora na segunda coordenada y. Perdão, segunda coordenada x, essa daqui. E vamos ver quanto vai dar. 1 mais 2 vezes 2. Só estou usando aqui a equação do polinômio, tá bom? Que é igual a 5. E olha só, isso significa que esse ponto aqui também está no gráfico desse polinômio. Agora vamos calcular por último P de 3. Vai ficar 1 mais 2 vezes 3, que é igual a 7. Então acabou. Satisfaz as duas condições necessárias para que seja o polinômio interpolador, então ele é o polinômio interpolador desta lista de 3 pontos. Tudo bem? É um polinômio de grau no máximo 2, cujo gráfico passa por cada um dos pontos da lista. Certo? Ele tem grau 1, então se encaixa aí na definição de no máximo 2. Agora vamos ver mais um exemplo. No mesmo espírito. Né? Então, mostre ou verifique, né? Verifique que P de x igual a 1 mais 2x mais x ao quadrado é o polinômio interpolador da seguinte lista de 3 pontos. Então, 4, não é? 2, acho que 9, e 3, 16. Vamos ver. Solução. Primeiro, qual que é o grau do polinômio? Então, o grau de P de x é igual a 2. Qual que é o número de pontos menos 1? 2 também. Então, 2 é menor ou igual que 2. Lembra, esse aqui é o número de pontos menos 1. Então, 2 é menor ou igual que 2, então, beleza. Agora, tem que satisfazer também aquela segunda condição. O gráfico do polinômio tem que passar por cada um dos pontos desta lista. Ou seja, P de 1 tem que dar 4. Vamos ver se dá 4. 1 mais 2 vezes 1 mais 1. Mais 1 ao quadrado, né? E dá 4. Então, beleza. Esse ponto está no gráfico desse polinômio. Vamos para o segundo ponto. Ver se ele pertence ao gráfico do polinômio. P de 2. P de 2 é 1 mais 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 4 mais 4, 8, mais 1, 9. E olha só, 9 aqui também. Então, esse ponto também está no gráfico do polinômio. Vamos ver quanto que é P de 3. Eu espero que seja 16. Tá? 1 mais 2 vezes 3 mais 3 ao quadrado. Então, 9 mais 6, 15 mais 1, 16. Então, aí está. Os 3 pontos estão no gráfico do polinômio e o grau dele é, no máximo, o número de pontos menos 1. Então, mais uma vez, este cara aqui é o polinômio interpolador desta lista de 3 pontos. Tudo bem? Agora, a pergunta é, essa verificação é muito fácil de ser feita. Agora, e se derem para a gente a lista de pontos e pedirem para a gente encontrar o polinômio interpolador? O que a gente tem que fazer? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Esse é o próximo exemplo. A gente vai começar com 2 pontos, depois vai para 3 pontos e
para o caso geral. Exemplo. Então, encontre, é fazer o caminho oposto agora. Antes o polinômio interpolador era dado, agora a gente vai ter que encontrar o polinômio interpolador. Então, encontre o polinômio interpolador da seguinte lista de pontos. Então, 1, 3 e 2, 1. Então, solução. Qual é o grau máximo do polinômio interpolador desta lista de pontos? 1, não é? É o número de pontos menos 1. Então, o grau máximo de um polinômio interpolador para esta lista de pontos é 1. Então, o grau máximo para o polinômio interpolador é 1. Logo, ele tem a forma assim, P de x igual a 0 mais A1, x elevado a 1. Onde A0 e A1 são dois números que a gente precisa encontrar. Tudo bem? De modo que se cumpra aquela segunda condição. O gráfico tem que passar por cada um desses pontos da lista. Mas lembra, o que significa o gráfico passar por esses dois pontos aqui? Significa que quando eu calculo P em 1 tem que dar 3 e quando eu calculo P em 2 tem que dar 1. Então, para que o gráfico de P de x passe pelos pontos dados, é preciso que o seguinte aconteça. P de 1 tem que dar 3 e P de 2 tem que dar 1. Certo? Mas, olha, a gente tem a equação de P de x. É essa daqui. Então, vamos calcular para obter a seguinte equação. Quem que é P de 1? É A0 mais A1 vezes 1. Vamos calcular P de 2 agora. P de 2 é A0 mais A1 vezes 2. Certo? Agora a gente só precisa igualar isso, ou, na verdade, isso a 1 e isso aqui a 3. Então, obtemos assim o seguinte sistema. O sistema 2 por 2 vai ficar A0 mais A1 igual a 3 e A0 mais 2A1 igual a 1. E sistema 2 por 2 a gente sabe resolver de maneira muito fácil, né? Por exemplo, se eu multiplico essa equação por menos 1 e somo com essa, o A0 aqui vai desaparecer, não é? Isso é equivalente a isolar A0 aqui e substituir na outra equação. Então vamos fazer isso. Vou multiplicar essa equação por menos 1 e somar com essa para desaparecer com A0. Então, menos 1 vezes isso, mais isso dá 0. Menos 1 vezes isso, mais isso dá menos A1. Menos 1 vezes isso, mais isso dá 2. Isso implica que A1 é igual a menos 2. Bom, mas se A0 mais A1 dá 3 e A1 é menos 2, isso implica que A0 é igual a quanto? Se A0 mais A1 dá 3 e A1 é menos 2, então A0 é quanto? Cinco, né? Aí está. Encontramos A0 e A1. Logo, o polinômio interpolador procurado é P de x igual a 5 menos 2x. É só substituir A0 e A1 aqui no lugar agora dos caras que antes eram desconhecidos. Se quiser verificar
se o gráfico deste polinômio realmente passa por aqueles dois pontos, basta verificação, né? Para saber se você resolveu o sistema linear corretamente. Quanto que dá P de 1? Dá 5 menos 2 vezes 1, que é 3. Então, deu o que deveria dar. Quem que é P de 2? É 5 menos 2 vezes... É isso mesmo? P de 2 tem que dar 1, né? Ah, sim. 5 menos 2 vezes 2 é 5 menos 4, que é 1. Beleza. Tudo bem? Eu estava achando que eu tinha que colocar um 3 aqui e ia dar menos 1, mas estava fazendo confusão. Certo? Então é assim que a gente encontra o polinômio interpolador de uma lista de 2 pontos. Vamos fazer um exemplo 3×3 agora. Então, mais um exemplo. Então, encontre o polinômio interpolador da seguinte lista de pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 4 e 3, 0. Eu vou colocar 3, 3, 1, para simplificar a minha vida. Vamos lá. Solução. Qual que é o grau máximo para um polinômio interpolador de uma lista de 3 pontos? 2. Então, o grau máximo para o polinômio interpolador é 2. Mais uma vez, número de pontos menos 1, tá bem? Logo, ou assim, ele tem a forma, ele quem, né? Ele, o polinômio interpolador. P de x igual a 0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Agora, A0, A1 e A2, por enquanto, são desconhecidos e a gente precisa encontrar de modo que seja satisfeita aquela segunda condição. O gráfico desse polinômio tem que passar pela lista de 3 pontos que foi dada aí. Então, deixa eu escrever isso. Não, para que o gráfico de P de x passe por todos os pontos da lista dada, dados acima, é preciso que o seguinte aconteça. Então, P de 1 tem que dar, não lembro mais, P de 1 tem que dar 1, P de 2 tem que dar 4, e P de 3 tem que dar 1 também. Agora a gente tem a equação do polinômio, então a gente consegue calcular P de 1. Então, P de 1 vai dar A0 mais A1 vezes 1 mais A2 vezes 1 ao quadrado. P de 2 vai dar A0 mais A1 vezes 2 mais A2 vezes 2 ao quadrado. P de 3 vai dar A0 mais A1 vezes 3 mais A2 vezes 3 ao quadrado. Agora a gente vai igualar cada uma dessas equações, cada um desses termos que a gente acabou de obter, a essas constantes aqui, a essas coordenadas y, né? Então a gente vai ficar com o seguinte. Vai ficar A0 mais A1 mais A2 igual a 1. A0 mais 2A1 mais 4A2 igual a 4. A0 mais, agora eu não sei, 3A1
mais 9A2 igual a 1. E de novo a gente tem um sistema linear. Agora 3×3. Sistema linear 3×3 a gente resolve agora usando escalonamento, é o método da eliminação de Gauss. Então vamos escrever aqui esse sistema em forma matricial. Então eu vou colocar aqui os coeficientes, né, do nosso sistema. Aqui vão as incógnitas, que são A0, A1 e A2. E 1, 4, 1. Vamos colocar aqui os coeficientes agora. Então vai ficar 1, 1 e 1, 1, 2 e 2 ao quadrado, 1, 3 e 3 ao quadrado. Então vocês já notaram que existe uma coisa muito estranha nesta matriz aqui? Todas as coordenadas x aparecem com todas as suas potências, ó, até a potência que é o grau do polinômio. A primeira coordenada x é essa, ela aparece com todas as potências dela aqui até o grau do polinômio. Aqui é a mesma coisa para a segunda coordenada x, aqui é a mesma coisa para a terceira coordenada x. Isso é o padrão desse tipo de problema, tá bom? Daqui a pouquinho, quando eu for mostrar o caso geral para vocês, vocês vão ver que todas as coordenadas x aparecem elevadas até a potência igual ao polinômio. Essa matrizinha aqui, ela tem um nome, é chamada de matriz de Vandermonde. E o determinante dela é sempre diferente de zero. Isso significa que esse sistema sempre possui solução, desde que as coordenadas x sejam todas diferentes, né? Então, vamos usar escalonamento agora para encontrar a solução desse sistema. Então, eu vou escrever a matriz estendida aqui agora. Então, é 1, 1, 1 e 1. Aí, 1, 2, 4 e 4, 1, 3, 9 e 1. Agora a gente precisa executar algumas operações elementares em linha para começar a zerar coisas aí, para simplificar o nosso sistema. Então eu vou começar assim. Eu vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com essa daqui. Então eu vou fazer assim, menos L1 mais L2, o resultado eu vou colocar no lugar de L2. Tudo bem? Então vai ficar isto vezes menos 1. Eu posso fazer assim também. Que aí eu não... Posso fazer L1 menos L2 e o resultado eu coloco no lugar de L2. Agora sim, isto menos isso dá 0. Isso menos isso dá menos 1. Isso menos isso dá menos 3. Isso menos isso dá menos 3 também. A linha 1 não vai ser alterada aqui. Vamos fazer agora L1 menos L3 e o resultado vamos colocar no lugar de L3. Então, isso menos isso dá 0. Isso menos isso dá menos 2. Isso menos isso dá menos 8. Isso menos isso dá 0. Agora vamos zerar esse cara aqui também, não é? Porque a gente tem que transformar a matriz dos coeficientes numa matriz triangular superior. Lembram? É para isso que a gente usa o escalonamento. Isso depois a gente vai usar a substituição reversa para encontrar a solução do nosso sistema. Então agora a gente vai fazer a seguinte operação. Vou fazer 2 vezes L2 mais ou menos L3. O resultado eu vou colocar no lugar de L3. Então, vou multiplicar essa linha por 2 e somar com o negativo desta linha. Então, a gente vai obter a seguinte matriz estendida agora. Então, a linha 1 não vai ser alterada. A linha 2 também não vai ser alterada. Vamos ver. Então, 2 vezes isso menos isso dá 0. 2 vezes isso menos isso dá 0. 2 vezes isso menos isso dá quanto? Dá 2, né? 2 vezes isso dá menos 6, menos isso dá mais 8. Menos 6 mais 8 dá 2. 2 vezes isso, menos isso, que é 0, então dá menos 6. Aí está. Deixa eu colocar mais uma página aqui. Agora a gente vai reobter o sistema a partir desta matriz. Porque toda vez que a gente tem um sistema linear, a gente consegue escrever a matriz estendida dele. E quando a gente tem a matriz estendida, a gente consegue recuperar o sistema linear.
Então, se dois sistemas lineares foram obtidos um a partir do outro através de um número finito de operações elementares em linhas, então eles têm a mesma solução. Então, o sistema original tem a mesma solução do sistema que eu vou escrever aqui agora, que tem esta matriz como matriz estendida. Então, o sistema é, os coeficientes são A0 mais, perdão, as incógnitas, né? Mais A1 mais A2 igual a 1. Essa é a primeira linha. Aí o A0 tem coeficiente 0 aqui, então ele não aparece, então vai ficar menos A1 menos 3A2 igual a menos 3. Daí o A1 e o A0 e o A1 tem coeficiente 0, então ele não aparece nessa equação, então vai ficar só 2A2 igual a menos 6. Então daqui a gente já consegue tirar aqui A2 é igual a menos 3, certo? Sabendo que A2 é menos 3, a gente vai substituir aqui nesta equação para encontrar A1. Então, menos A1 menos 3 vezes menos 3 igual a menos 3. Isso implica que menos A1 é igual a menos 12, né? É isso? Aqui vai dar 9 positivo, quando vai para lá vai negativo. Isso implica que A1 é igual a 12. Sabendo disso, a gente vai substituir agora A1 e A2 na primeira equação para encontrar A0. Então, A0 mais menos 3, que é o valor de A... Não, está errado. Mais 12, que é o valor de A1, mais menos 3, que é o valor de A2. E tudo isso tem que ser igual a 1. Isso implica que A0 é igual a... Bom, aqui eu tenho 12 menos 3 dá 9. Vai para lá menos 9, então menos 8. E aí está. Logo, o polinômio procurado é P de x igual a menos 8 mais 12x mais ou menos 3x ao quadrado. Vamos ver se é isso mesmo. Então, verificação. Se tiver feito conta errada, a gente vai ter que voltar ali no sistema linear e resolver de novo. Quanto que é P de 1? Vai ficar menos 8 mais 12 vezes 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado. Quanto que dá aí? Aqui dá 12, aqui dá menos 11, né? Dá 1, beleza. Quanto que é P de 2? Menos 8, mais 12 vezes 2, menos 3 vezes 2 ao quadrado. Aqui dá 24, aqui dá, não sei, menos 3 vezes 4 dá 12. Então dá 24 menos 20, também conhecido como 4. Quanto que é P de 3? Menos 8 mais 12 vezes 3 menos 3 vezes 3 ao quadrado. Então aqui dá 27, aqui dá 36, então dá 36 menos 27, mais isso dá 35, dá 1, né? E aí está, as três condições foram satisfeitas, significa que o gráfico desse polinômio de fato passa por aquela lista de 3 pontos, e o grau dele está correto, é no máximo 2. Tudo bem? Então esse aí é o polinômio interpolador desta lista de 3 pontos. Alguma dúvida até aqui? Tá bom. Agora vamos para o caso geral, né? Caso geral. Então o problema é o seguinte, dada uma lista de n mais 1 pontos no plano, eu vou chamar esses pontos x0, y0, x1, y1 até xn, yn. Como encontrar o polinômio interpolador? Bom, qual que é o grau máximo para um polinômio interpolador desta lista de n mais 1 pontos? N.
Então a gente começa resolvendo o problema assim. O grau máximo para o polinômio interpolador. Eu vou seguir os mesmos passos que a gente seguiu no caso anterior. Então, o grau máximo para o polinômio interpolador é n. De novo, número de pontos que eu estou interpolando, menos 1. Então, logo, esse polinômio tem a seguinte forma. P de x igual a 0 mais A1x mais até a n, x elevado a n. Agora, para que o gráfico desse polinômio passe por cada um desses pontos desta lista, eu preciso que uma série de equações sejam satisfeitas. Então, por exemplo, para que o gráfico de P de x passe pelo ponto, eu vou escolher um daqueles pontos, eu vou chamar de xi, yi. É um daqueles pontos, tá bom? Aí é preciso que P de xi seja igual a yi. Mas isso é equivalente à seguinte equação. Eu sei qual que é a equação do meu polinômio, é esta daqui. Então, vamos calcular P de xi. Então, P de xi vai ser A0 mais A1xi mais A2xi ao quadrado mais até a n xi elevado a n. Agora, eu preciso fazer igual a yi, igual a yi. Mas lembra, eu vou ter uma equação dessa para cada um daqueles pontos. Então, eu vou fazer aqui para i variando de 0, 1, 2 até n. Então, quantas equações dessa daqui eu tenho no total? Eu tenho uma equação dessa para cada um desses valores de i. Para cada um daqueles pontos, eu tenho uma equação dessa. Quantas equações eu tenho no total? N mais 1 equações. Quantas variáveis desconhecidas aparecem aqui? Quantas incógnitas aparecem aqui? A0, A1, A2, até a n. Quantas delas tem? N mais 1 também. Então, quando eu agrupo todas essas equações, eu vou obter um sistema N mais 1 por N mais 1, certo? Então, vou fazer isso agora. Agrupando essas equações, obtemos o seguinte sistema N mais 1 por N mais 1. Então, vai ser A0 mais A1x0 mais até a n x0 elevado a n igual a y0, mais algumas equações até A1, A0 mais A1 xn mais até a n xn elevado a n. Tudo isso igual a yn. Agora eu vou escrever a forma matricial desse sistema. Deixa eu escrever só mais uma equação aqui. A0 mais A1 x1 mais a n x1 elevado a n igual a y1. Agora vamos escrever a forma matricial desse sistema. Acabou a página. Então, aqui vão os coeficientes do sistema, aqui vão as incógnitas, que é A0, A1 até a n.
E aqui vão os termos independentes, que são as coordenadas y. Então, y0, y1 até yn. Aqui vai aparecer 1, x0, x0 ao quadrado até x0 elevado a n. Olha só, primeira coordenada com todas as suas potências até o grau do polinômio. Depois 1, x1, x1 ao quadrado até x1 elevado a n. Não é? x1 elevado a n. Aí, por último, 1, xn, xn ao quadrado até xn elevado a n. E aqui nós temos um sistema n mais 1 por n mais 1. Esta matriz aqui é uma matriz, de novo, vou repetir, chamada de matriz de Vandermonde. O curioso sobre essa matriz é que ela tem determinante sempre diferente de zero. Determinante é sempre diferente de zero. Isso significa que esse sistema sempre tem solução. Perdão, o determinante é sempre diferente de zero se todas as coordenadas x são distintas, é claro. Então, neste caso, o determinante é sempre diferente de zero. Consequentemente, esse sistema sempre possui solução. Tudo bem? Então, dado uma lista de n mais 1 pontos, sempre é possível encontrar o polinômio interpolador desta lista de n mais 1 pontos. E esse polinômio interpolador, ele é único. Tudo bem? Então, se você encontra dois polinômios interpoladores, ambos serão solução desse mesmo sistema linear. Como esse sistema linear tem solução única, esses dois polinômios devem ser iguais. Tudo bem? Então, teorema, só vou compilar todas as informações que eu acabei de fornecer para vocês num teoreminha. O polinômio, na verdade, deixa eu escrever assim. Existe um único, e o argumento que prova esse teorema é isso que eu acabei de falar para vocês. Existe um único polinômio de grau, no máximo, n, cujo gráfico passa pela seguinte lista de n mais 1 pontos. Ou seja, dado uma lista de n mais 1 pontos, existe um único polinômio interpolador para aquela lista de pontos. A existência segue disso aqui, porque esse sistema sempre possui solução, e a unicidade, se existissem dois polinômios interpoladores, os coeficientes de ambos seriam solução desse sistema. Como esse sistema possui solução única, esses dois polinômios devem ser iguais. Tudo bem? Então, a demonstração é meio que bem simples. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Agora vamos falar sobre interpolação de função. Então, imagina que você tem o seguinte problema. Eu vou fazer geometricamente, depois a gente começa a escrever um pouquinho. Você tem uma função super complicada, você não sabe derivar nem integrar essa função. Daí o que você faz? Você escolhe uma lista de pontos no gráfico dessa função. F aqui é uma função difícil de se trabalhar, tá bom? Você escolhe uma lista de pontos no gráfico dessa função. Tá bom? Sei lá, n mais 1 pontos, digamos. x0... Lembrando, x0 tem a sua coordenada y correspondente, x1 tem sua coordenada y correspondente, x2 até o último ponto aqui, xn. Então, aí eu faço o seguinte, eu faço passar um polinômio interpolador por esta lista de n mais 1 pontos. Daí, se essa lista de pontos for escolhida de maneira adequada, então ao invés de trabalhar com a função, eu trabalho com o polinômio interpolador. Por exemplo, se eu quero calcular a área embaixo do gráfico dessa função, deste ponto
até aqui, eu integro o polinômio, que é muito mais fácil do que integrar essa função, que pode ser uma função extremamente difícil, tá bom? E daí, se os pontos forem escolhidos de maneira adequada, digamos assim, bem próximos uns dos outros, e o grau do polinômio não for muito alto, então a gente pode usar a área embaixo do gráfico do polinômio como uma estimativa para a área embaixo do gráfico da função. Quando a gente estiver estudando aproximações de integrais, é exatamente isso que a gente vai fazer, tá bom? Existem vários métodos que usam essa ideia, por exemplo, regra dos trapézios, regra de Simpson, quadratura gaussiana, dentre outros. A gente vai aprender todos esses métodos um pouco mais para frente, tá bem? Mesma coisa para derivada, não sei derivar a função, passo o polinômio interpolador, uso uma derivada num ponto ali do gráfico do polinômio como uma aproximação para a derivada da minha função. A gente também vai fazer isso, mesma coisa. Quando a gente não souber derivar uma função, a gente vai passar ali nas proximidades do ponto onde a gente quer a derivada, um polinômio interpolador, vai derivar o polinômio interpolador e usar esta derivada como uma aproximação para a derivada da função no ponto. Tudo bem? Isso é principalmente importante quando a gente estiver tentando resolver problemas envolvendo velocidades e acelerações. Tudo bem? Então, vamos formalizar essa interpolação de função aqui agora. Considere a seguinte lista de n mais 1 pontos. No gráfico de uma função f. O que significa o ponto estar no gráfico da função? Por exemplo, qual que é a coordenada y desse ponto aqui? Alguém sabe me dizer? Para que ele esteja no gráfico da função, qual que tem que ser a coordenada y dele? Teria que ser o f de x1. F de x1. É isso que garante que o ponto está no gráfico da função, né? A coordenada y é f da coordenada x. Então, eu vou escrever assim. Considere a seguinte lista de n mais 1 pontos no gráfico de uma função f. Então, todas as coordenadas y dos pontos que eu vou descrever aqui são a função f calculada na coordenada x. Então, f de x0, aí x1, f de x1, até xn, f de xn. Agora, interpolar uma função numa lista de pontos significa escolher uma lista de pontos no gráfico da função e fazer ou encontrar o polinômio interpolador que passa por aquela lista de pontos ali. Tudo bem? Então, interpolar uma função na lista de pontos acima significa encontrar o polinômio interpolador dessa lista de pontos. Tudo bem? Nada muito complicado. Vamos ver um exemplo. Então, encontre o polinômio interpolador da função f de x igual a, sei lá, seno de x na seguinte lista de pontos. Essas são todas as questões que estão no trabalho, tá? Por exemplo, interpolar uma função numa lista de pontos está no trabalho. Quer dizer, ainda não está, eu vou acrescentar o trabalho. Então, vamos colocar aqui 0 e 0. Tem que ser pontos que estão no gráfico da função, né? Então, f de 0 é 0. Daí, eu vou escolher outro ponto, π sobre 2. Quanto que é f de π sobre 2? É 1, né? E vamos mais um ponto. Vou escolher π. Quanto que é f de π? É 0 de novo, né?
Aí está. Então vamos encontrar o polinômio interpolador dessa lista de 3 pontos aí. Solução. Qual que é o grau máximo do polinômio interpolador dessa lista de pontos? O grau máximo está piorando. O grau máximo 2 do polinômio interpolador é 2. É o número de pontos menos 1, sempre. Agora, logo, esse polinômio ele tem a forma P de x igual a A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Isso significa que a gente vai interpolar a função seno usando uma parábola. Tudo bem? Então vamos resolver esse problema. Quanto que é P de 0? P de 0 tem que dar quanto? Alguém sabe me dizer? Para que esse cara seja o polinômio interpolador desta lista de 3 pontos, quanto que tem que dar P de 0? Quanto que tem que dar P de π sobre 2? E quanto que tem que dar P de π? 0. Então, vamos calcular P de 0 e construir a primeira equação aqui. P de 0 é A0 mais A1 vezes 0, que dá 0, mais... Deixa eu escrever tudo, né? A1 vezes 0 mais A2 vezes 0 ao quadrado, tudo isso igual a 0. Depois, A0 mais A1 vezes π sobre 2 mais A2 vezes π sobre 2 ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Por último, esta equação aqui, A0 mais A1 vezes π mais A2 vezes π ao quadrado, tudo isso igual a 1. Não, tudo isso igual a 0. Eu já consigo calcular alguma das variáveis. Dessa primeira equação aqui, a gente já tira aqui a 0. Então, vamos reescrever as duas outras equações, já substituindo a 0 igual a 0, tá bom? Então, a 0 é 0, então vai ficar só A1 π sobre 2 mais A2 π ao quadrado sobre 4, né? Porque π sobre 2 ao quadrado é π ao quadrado sobre 4 igual a 1. E aqui vai ficar A0 igual a 0, então vai ficar A1 vezes π mais A2 vezes π ao quadrado, tudo isso igual a 0. Eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar essa equação por menos 2 e somar com essa, aí vai desaparecer com isso aqui, não é? Então vamos fazer isso. Então, multiplicando a equação de cima, esta, por menos 2, e somando com essa, a gente obtém o seguinte. Menos 2 vezes isso mais isso dá 0. Menos 2 vezes isso dá A2π ao quadrado sobre 2. Menos 2 vezes isso, então vai ficar menos. Mais isso aqui, mais A2π ao quadrado. Menos 2 vezes isso, mais isso dá menos 2. Daí eu acho que eu consigo combinar esses dois elementos. Quanto dá? Dá 3. Dá para combinar esses dois, né? Ó, eu tenho A2 aqui, e eu tenho π ao quadrado aqui e aqui. Se eu não me engano, dá 3 sobre 2, né? A2 π ao quadrado igual a menos 2. O que a gente consegue daí? Passa esse cara multiplicando lá, né? Depois dividindo por 3. Então, A2 é igual a... menos 4 sobre 3 π ao quadrado, né? É isso? Sim? Não? Bom, já que a gente já sabe o valor de A2, então vamos substituir aqui, né? Então vai ficar A1 vezes π mais... Aí vai ficar menos 4 sobre 3 π ao quadrado
vezes π ao quadrado igual a 0. E daí a gente obtém o seguinte, A1 vezes π é igual a π ao quadrado cancela com π ao quadrado, sobra menos 4 terços, eu passo para lá positivo 4 terços, o que implica que A1 é igual a 4 sobre 3π. E aí está, encontramos os três coeficientes, né? Logo, P de x é igual a 4 sobre 3πx menos 4 sobre 3π ao quadrado x ao quadrado. Quanto que é P de zero? De fato dá zero, né? Não é? Quanto que é P de π sobre 2? Vai ficar 4 sobre 3π vezes π sobre 2 menos 4 sobre 3π ao quadrado vezes π ao quadrado sobre 4. Né? Porque tem que levar aqui ao quadrado. Aí esse cara cancela com esse, aqui cancela também, sobra um 2, então vai sobrar 2 terços. Menos, esse cancela com esse, π ao quadrado cancela com esse, sobra um terço. 2 terços menos um terço, não, está errado, né? Eu acho que antes não era apontado menos x π ao quadrado, A1 π ao quadrado, não dava 3, não dava menos 4. Daria menos A2 π ao quadrado sobre 2 mais A2 π ao quadrado igual a menos 2. Você fala aqui? Era para dar quanto? Porque aqui vai dar 3 sobre 2, não é? Aqui, olha só. Não, vai dar meio, né? Aqui vai dar 1 sobre 2, né? Ah. Porque aqui é o inteiro e aqui é a metade disso aqui. Vai dar 1 sobre 2. Ah, ficou bem mais fácil agora. Bem menos horrível. Então agora fica só 4 sobre π sobre 2, né? Não, menos 4 ainda. Menos 4 sobre π ao quadrado. Aí, como esse mudou, esse aqui também vai mudar. Então vai ficar agora A1π mais A2, não, A2 a gente já tem. É menos 4 sobre π ao quadrado vezes π ao quadrado igual a 0. O que implica que A1 é igual a... Isso cancela, vai dar 4 sobre π, né? Bem mais fácil. Bem mais simples, pelo menos. Então vai ficar 4 sobre π x menos 4 sobre π x ao quadrado. Ah, π ao quadrado, x ao quadrado. De novo, P de 0 vai continuar dando 0. P de π sobre 2 vai ficar 4 sobre π vezes π sobre 2 menos 4 sobre π ao quadrado vezes π ao quadrado sobre 4. Vai dar quanto? Isso cancela, dá menos 1, né? Isso cancela, dá 2. 2 menos 1 dá 1. Tá, agora deu o que deveria. 1. Quanto que é P de π agora? Vai ficar 4 sobre π vezes π menos 4 sobre π ao quadrado vezes π ao quadrado. Isso cancela, vai dar 4. Isso cancela, vai dar 4 também, dá 0. E é o que deveria dar. Certo? E aí está. A gente acabou de interpolar a função seno usando uma parábola. Então, se a gente for desenhar, vamos ver se eu consigo arriscar um desenho aqui. Então, suponho que isso aqui seja π sobre 2, isso aqui seja π. Então, a gente tem ali nossa função seno fazendo isso, né? Tentando ser periódica. Aí está. E daí eu escolhi esses 3 pontos para fazer passar a nossa parábola.
Daí a nossa parábola ela é mais ou menos assim. Eu duvido. Pronto. Tem uma parábola passando por esses 3 pontos e tem a função seno passando ali também. Tudo bem? Legal. Alguma dúvida até aqui? Agora vamos ali para o VS Code, tentar escrever esses algoritmos, né, para resolver esses problemas para a gente. Assim a gente não tem que fazer nenhuma conta à mão. Então, vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, já tem um arquivinho aqui chamado interp, eu vou importar o NumPy. Eu nem sei se eu tenho ele instalado aqui, eu espero que sim, né? Senão eu vou ter que instalar ele agora. Então, agora eu vou escrever os nossos exemplos. Eu costumo colocar as coordenadas x separadas das coordenadas y. Então, as coordenadas x do primeiro exemplo, 1, 2 e 3. As coordenadas y, eu não lembro mais, 1, 4 e 1. Eu acho que era isso. Tudo bem, não tem problema. Daí eu quero encontrar o polinômio interpolador desta lista de 3 pontos. Essa aqui é a primeira coordenada x, primeira coordenada y, segunda coordenada x, segunda coordenada y, terceira coordenada x, terceira coordenada y. Tudo bem? Daí eu vou definir uma função agora chamada poly, tá bom? E a única coisa que ela vai receber é justamente a lista de coordenadas x e a lista de coordenadas y. Daí ela já vai adivinhar qual que vai ser o grau do polinômio e assim por diante. Agora a gente precisa montar as matrizes do sistema linear que a gente vai resolver. São 2 matrizes. Uma a gente vai chamar de A e a outra a gente vai chamar de B. Agora a gente vai preencher essas 2 matrizes. Lembra, a matriz A, a matriz dos coeficientes, ela contém... A primeira coluna dela é um monte de 1s e daí em diante são as coordenadas x com todas as suas potências até o grau do polinômio. Então a primeira coisa que a gente vai escrever aqui é o grau do polinômio. Então em Python eu vou calcular o comprimento da lista e daí eu vou tirar 1. Esse é o grau do polinômio. Tudo bem? Acho que é melhor escrever assim. Grau. Agora vamos preencher essas duas listas. Essa daqui vai ser uma matriz... já me arrependi, vou deixar N mesmo. Essa A vai ser uma matriz N mais 1 por N mais 1 e a B vai ser uma matriz N por 1. Então vou fazer assim agora. Para cada elemento na lista X, ou seja, para cada coordenada X, eu estou chamando as coordenadas X de XY. Eu vou acrescentar essas coordenadas X dentro da matriz A, né, em cada linha. Então eu preciso construir uma nova linha. E dentro dessa linha eu preciso colocar todas as potências de x. O primeiro elemento tem que ser 1 dessa linha, né? E depois eu preciso acrescentar todas as potências de xi. Então eu vou fazer assim, agora vai ser as potências, né? Eu vou colocar j variando de 1 até... Ah, sim, verdade. Ele está apontando o erro para mim, né? Para xi na lista x, daí eu crio uma outra lista, cujo primeiro elemento vai ser o 1, e depois para j variando de 1 até n mais 1, porque esse range cria uma lista de inteiros variando de 1, 2, 3 até n mais 1, excluindo n mais 1. Tá bom? Então, por isso que eu preciso colocar n mais 1 aqui, porque esse j vai variar só, na verdade, de 1 até n.
Daí eu preciso da potência de xi elevado a n também para inserir dentro dessa lista. Então vamos colocar agora dentro desta lista a potência de xi, esta potência de xi. Depois eu preciso pegar essa lista e colocar dentro da lista A. Aí vai virar a primeira linha, depois vai virar a segunda linha, até a última linha. Quando eu terminei de preencher esta lista, com este loopzinho aqui, em Python dá para fazer isso de maneira bem mais rápida. Só que eu estou escrevendo dessa forma, que é para quem quiser fazer em C, consiga entender exatamente o que tem que fazer, tá bom? Mas dá para fazer assim em Python. Ao invés de escrever isso aqui, pode escrever isso aqui. Opa. Tudo bem? Chamado one-liner. Isso aqui é o jeito pythônico de escrever esse loop for. Certo, depois que eu preenchi a linha com o primeiro elemento igual a 1 e todas as potências de x, eu vou acrescentar esta linha na matriz. Então, a.append. E daí, esse loop vai ficar responsável por preencher ou por construir todas as linhas da matriz A, com todas as potências das coordenadas x, na ordem em que elas aparecem. O primeiro elemento de cada linha vai ser 1 e os demais vão ser as potências de x de 1 até o grau do polinômio. Certo. O que mais? Agora eu preciso construir a matriz B, não é? Na verdade, a matriz B a matriz B é a própria lista de coordenadas y, não é? Então, de fato, eu não preciso construir uma matriz B, que é aquela matriz dos termos independentes. É a lista das coordenadas y, né? Como eu já inseri aqui separadamente as coordenadas x e as coordenadas y, eu não preciso construir essa matriz B. Então, agora sim, vamos só retornar a solução do sistema. Então, quem vai resolver o sistema para a gente é o NumPy. Você só precisa fazer o seguinte, passar a matriz dos coeficientes, passar a matriz dos termos independentes e ele vai te devolver a solução do sistema. Tudo bem? Então, vamos ver quais são os coeficientes do nosso sistema, não é? Deixa eu escrever assim, coefs de coeficientes do polinômio. E depois vamos printar no console esses coeficientes. E aí está, menos 8, 12 e menos 3. Exatamente a mesma coisa que a gente encontrou quando fez as contas à mão, não foi? Menos 8, 12 e menos 3. Não foi? Só que aqui a vantagem é, você pode acrescentar a lista de pontos do tamanho que você quiser e ele vai responder para você em menos de 1 segundo. Tudo bem? Então lá na questão de interpolação vai estar assim. Lá embaixo mesmo, dados da questão, vai estar a lista de coordenadas x, a lista de coordenadas y, vocês só vão copiar, colar no algoritmo, executar e depois escrever essa respostinha lá nos campos de resposta. Tudo bem? Alguma dúvida? Certo, agora vamos visualizar o problema, não é? Então, o que eu vou escrever de agora em diante é só para visualização. Então, se não quiserem escrever o algoritmo daqui em diante, não tem problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou importar o matplotlib, um submódulo dele, na verdade. Agora eu vou escrever a lista de pontos. Então, eu vou desenhar a lista de pontos, na verdade. Então, isso aqui vai desenhar a lista de pontos. Na verdade, deixa eu tirar a lista de pontos lá de cima e colocar aqui embaixo. Lá em cima vamos deixar só as funções, aqui embaixo vamos deixar nossos exemplos. Que depois, se a gente quiser importar aquela função para outro módulo, para outro script, o que aparece embaixo disso aqui não será executado, tá bom?
Daí a gente pode importar isso aqui, essa função para outro arquivo, caso a gente precise. Certo, então vamos voltar aqui na visualização. Então isso aqui vai desenhar os pontos no plano. O que mais? Vamos desenhar o polinômio agora, que tem esses coeficientes, tá bom? Então, para desenhar o polinômio que tem esses coeficientes, a gente precisa definir uma função que retorna para a gente exatamente o que o polinômio retornaria quando eu calculo um ponto qualquer. Então, eu vou fazer assim, func poly, é uma função construída a partir do polinômio. Daí o que essa função vai receber? Uma coordenada x e os coeficientes do polinômio. Porque daí ele vai construir o polinômio e calcular o polinômio nessa coordenada x. Tudo bem? Daí como que a gente faz isso? Vou fazer assim. Então, para coeficiente, vou chamar de AI, né? Faça o seguinte. Cada coeficiente eu preciso multiplicar por uma determinada potência de x. Com exceção da primeira, não é? Porque a primeira não multiplica nenhum valor de x. O A0 não multiplica x elevado a zero. Mas o problema é quando x é igual a zero, daí 0 elevado a zero dá problema. Então eu vou fazer assim. Eu vou colocar aqui o coefs 0, né, que é o primeiro coeficiente, que é o A0. E depois eu preciso fazer o seguinte. Para AI em coefs, os demais coeficientes, eu vou ter que fazer uma soma, não é? Cada coeficiente multiplicado por uma determinada potência de x. Então vai ser, vou colocar assim, first, que é o primeiro coeficiente, que não multiplica nenhuma potência de x, os demais multiplicam alguma potência de x. Então eu vou somar aqui uma lista contendo o valor de x elevado a uma determinada potência vezes o coeficiente, que eu vou chamar de AI. Aí para JAI, isso aqui é pythonico, tá bom? Tava com preguiça de escrever no estilo de C. Então, isso aqui está me dizendo para considerar os coeficientes só a partir do segundo. Python também começa a contar do zero, tá bom? Então, estou considerando só os coeficientes a partir do segundo coeficiente. E daí, cada um desses vai multiplicar alguma potência de x. E daí, a potência de x que vai multiplicar é esse j. Esse enumerate, que aparece aqui, ele vai contar os elementos daqui. Então, o primeiro ele associa o 0, o segundo ele associa o 1, o terceiro ele associa o 2 e assim por diante. Mas o segundo coeficiente ele multiplica x elevado a 1 e não x elevado a 0. Do jeito que está aqui, o primeiro j seria um 0, porque ele está só enumerando os elementos dos coeficientes. Então, eu preciso colocar um 1 aqui para indicar. Começa a contar usando o número 1. E daí o primeiro j agora vai ser 1. Daí ele vai fazer o primeiro coeficiente, aí, multiplicado por x elevado a 1. Depois o segundo coeficiente vezes x elevado a 2 e assim por diante. Até o último coeficiente. Vezes x elevado a determinada a potência que deveria ser, né? Certo. Agora a gente tem uma função que faz o seguinte. Ela cria o polinômio e calcula o polinômio no ponto x. O polinômio com esses coeficientes aqui, é claro. Agora vamos fazer o seguinte. Vou definir uma função chamada de px. Ela vai retornar justamente func poly x coefs. Aqui não vai ter nenhum problema, porque o Python ele entende onde procurar este valor para essa variável, né? Se ele não encontra dentro da função, ele começa a procurar no escopo maior.
Ele vai procurar fora do escopo dessa função aqui. Agora sim, vamos desenhar a função, que é o nosso polinômio, para ver se o gráfico dele de fato passa pela lista de pontos que eu desenhei aqui. Então eu vou desenhar um domínio, que eu vou chamar de T, uma lista de parâmetros, né? Lim, space. Eu vou pegar a menor das coordenadas x, a maior das coordenadas x, e vou dividir esse intervalo em, sei lá, 100 pedacinhos, 200. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Peguei o intervalo que vai da menor coordenada x até a maior coordenada x e dividi em 200 subintervalos. Então tem 200 pontos aqui agora nessa lista T. Ou 201, não sei. Vamos usar isso para desenhar agora. Então eu preciso calcular agora a função a função P, que é o nosso polinômio, em cada um desses pontos. E daí o Matplotlib ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esses pontos que a gente está desenhando que estão em cima do gráfico do polinômio e vai ligar por retinhas e daí vai ficar aparecendo o gráfico do polinômio. Tudo bem? Então quanto maior o número de pontos aqui, mais suave vai ficar a curva. Isso é chamado de interpolação linear. A gente vai aprender eventualmente, tá bom? Agora eu preciso calcular P de T, não é? Que é P, o polinômio P calculado em cada um dos pontos dessa lista. NumPy, só isso aqui resolve. Estou calculando P no array T, porque T é um array do NumPy, tudo bem? Ou em Python eu poderia fazer assim, P de TI para TI em T. Mesma coisa, só que é mais lento. Tá? O NumPy é mais rápido, principalmente se a lista tiver muitos pontos, tipo 100 mil pontos. Agora eu vou plotar o gráfico do polinômio. Eu preciso passar a lista de coordenadas x e a lista de coordenadas y. E agora é só plt.savefig. E eu preciso escolher o nome para minha figura, eu vou chamar de interp.png. Quando eu executar agora, vai aparecer uma imagem aqui do lado esquerdo da tela. E daí eu vou mostrar essa imagem para vocês aqui em PNG. Está aí o gráfico do polinômio. E dá para ver que ele de fato passa pela lista de 3 pontos que a gente queria, não é? Claro, claro, sem problemas. Vamos resolver o nosso segundo exemplo, aquele da função seno. Daí agora eu vou desenhar a função seno e o que mais? E era uma parábola também, não era? Então vamos mudar os pontos agora. Então eu vou comentar tudo isso aqui para não ter que... Isso aqui é exemplo 1, vamos para o exemplo 2 agora. A lista de coordenadas x do exemplo 2 era 0, π sobre 2, não é? E π. Certo? 0, π sobre 2 e π. As coordenadas y eram o quê? 0, 1 e 0 de novo. Então aqui ele vai fazer tudo o que deveria, plotar o polinômio. A única coisa que está faltando aqui agora é plotar a função seno. Então, aqui está o nosso segundo exemplo. Parece a mesma coisa, né? Só que os pontos mudaram. É porque o Matplotlib ele automaticamente faz uma escala das imagens. Vamos desenhar a função seno agora para ver o que acontece. Isso aqui é só para o segundo exemplo, tá bom? Função seno, exemplo 2. Não precisa disso. Tem que ser um pouquinho mais embaixo, aqui na parte de visualização. Certo? Então, vou chamar assim. A função seno, aplicado em todos os pontos dessa lista de pontos aqui, vai ser assim. Pronto. Agora vamos plotar a função seno. Daí vai aparecer agora a função seno e o polinômio interpolador
da função seno naquela lista de 3 pontos. Como é que diminui isso aqui? Mais ou menos do jeito que eu disse que seria, não é? Agora eu não sei quem é quem aqui. O laranja. Ah, o laranja é a função seno, né? Foi desenhada depois. O azul já era o polinômio interpolador. Eu acho que tá bom. Eu só não sei como diminui isso aqui. Acho que Ctrl menos. Não. Não sei. Ctrl e a rodinha do mouse. Talvez assim, fechando e abrindo de novo. E aí está. Polinômio interpolador em azul é a função seno em laranja. Se você está trabalhando com poucos pontos, quanto mais próximos estão os pontos, mais próximo o polinômio interpolador vai ficar do gráfico da função. Quando você aumenta demais o número de pontos, ali se você aglomera os pontos nas vizinhanças de um determinado ponto, você ainda tem o polinômio interpolador próximo do gráfico da função. Mas quando você se afasta um pouquinho dessa vizinhança, o polinômio interpolador ele começa a se afastar demais do gráfico da função. Isso é chamado fenômeno de Runge, e eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula. Tudo bem? Então, por hoje é só.